noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-los aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela certinho? Tá todo mundo vendo a tela, ouvindo o meu áudio? Eu peço por gentileza para deixarem o telefone no mudo, tá? Só para a gente poder se ouvir bem, né? E a gente não ter nenhum problema de... Peraí que tem gente entrando aqui na sala. Ok. Bom, se por acaso vocês estiverem com algum tipo de problema no som, tá? Vocês coloquem no chat, tá? Que a gente dá uma olhada para vocês, mas espero que a minha tela esteja aparecendo. Antes de mais nada, eu queria dar boas-vindas para todos vocês, agradecer pela presença de todos. Meu nome é Valnei Leone, né? Eu estou aqui hoje responsável por dar essa aula inaugural para vocês aqui, voltado para o mercado de segurança eletrônica, tá? Nós vamos aqui ficar pelo menos 1h30, acredito eu, aqui na nossa tarefa. Tem alguém que está com o microfone... Deixa eu só ver aqui, por gentileza, para não dar interferência. Se tiver alguém com o microfone sem estar no mute, por gentileza, bota no mute, tá? Isso me dá um retorno aqui, fica difícil de eu seguir. Bom, então vamos lá, tá? Fico grato pela presença de todos vocês, tá? Fico muito satisfeito de ter percebido, né, a procura de todos vocês. A ideia nossa aqui é conversar, né, sobre o mercado de segurança e mostrar o trabalho de um consultor dentro desse mercado, né? Então a nossa ideia aqui é fazer a capacitação, né, dos profissionais, né, para o cargo de consultor de vendas. E como consultor, né, a gente trabalha com diversas empresas, né, fazendo consultoria da área comercial. A ideia é a gente capacitar esses profissionais, né, e após o treinamento, que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as aulas que se seguirão, né, a gente pretende indicar os profissionais para esse mercado, para esses clientes que nós atendemos, tá? Então, capacitar os profissionais e indicá-los para o mercado. Obviamente que nós não temos como garantir, né, a contratação, né? Isso vai depender da empresa que vai entrevistar vocês, né? Cada uma tem uma maneira de trabalhar, né? Um formato de trabalhar, né? E peraí, então a minha câmera... Não, para eles abrirem. Ah, sim. Tá, estão me pedindo aqui para que, se for possível, para vocês abrirem a câmera, tá? Para a gente poder olhar aqui o rosto de cada um de vocês, tá? Se for possível, seria bom, tá? Para a gente se conhecer, né? Eu já estou vendo aqui algumas pessoas entraram, deixa eu falar o nome delas aqui, peraí. Vamos lá. Então nós temos o Ellison, o Diego Costa, o Hugo, o Leandro. Deixa eu tirar aqui. Ok, o Hugo está dizendo que não pode colocar a câmera. Beleza, então, gente. Então vamos seguir, tá? Então a nossa ideia é essa, né? Capacitar todos os profissionais e indicá-los para o mercado, tá bom? Então a nossa ideia hoje aqui é fazer uma aula inaugural, mostrar para vocês o mercado e eu vou falar de um assunto específico aqui como aula, tá? A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Inclusive, eu compartilhei lá no grupo um material de apoio, né? Com o tema, né, dessa aula que a gente vai dar hoje, tá? Se vocês quiserem, puderem botar na tela e ir acompanhando, quando chegar o momento da aula, vai ser muito interessante. Qualquer dúvida, né, que por acaso vocês tenham, a gente vai ter 1 hora lá no final para tirar todas as dúvidas, tá? Se for algo muito urgente, coloca no chat aí, que a gente vê a sua pergunta, tira a dúvida, tá? E qualquer coisa a gente vai tratando até chegar lá no final e a gente vai poder tirar toda a dúvida. Esse momento é um momento de tranquilidade nosso, né? Então é muito importante que a gente esteja num local seguro, né? Num local tranquilo, para que a gente possa prestar bastante atenção e ter essa troca aí de conhecimento para que vocês saiam daqui capacitados, né? Em relação à aula que nós vamos dar hoje. Bom, falar um pouco sobre mim, tá? Como eu falei, meu nome é Valnei, eu trabalho no mercado comercial, né, na área de venda já há 35 anos, se entrega um pouquinho a minha idade aí para vocês, né? Na área de segurança eu já estou há 25, 26 anos, eu entrei no final do século passado, em 99, comecei nesse mercado de segurança, iniciei a minha carreira como vendedor de integradores, né? Então vendendo serviços para o cliente final, né? O chamado cliente final,
né? Lá em 99, no momento em que o mercado estava em transformação, estava chegando os computadores, né? Estavam começando a ficar mais presentes os computadores pessoais, então eu entrei justamente nessa transição, né? Chegada da internet, né? E tudo mais. E nessa minha trajetória até aqui, eu participei de várias empresas e trabalhei, né, em todos os setores da cadeia produtiva, né, desde a integração até a fabricação, né, digamos, né, trabalhei em fabricantes. Então, eu fui head comercial do Grupo Nextra, que é um grande grupo, né, que fica em São Paulo, com a matriz em Campinas, né. Fui diretor comercial da Conecta Brasil, que é uma distribuidora, né, uma rede de distribuidores que fica no Espírito Santo. Deixa eu só permitir aqui a entrada de mais gente. Beleza. Eu fui gerente regional da Hikvision do Brasil, que é a maior marca, né, global, né, de segurança. Eu fui gestor regional para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, coordenador regional da Nice Group, né, que é um grupo italiano, né, que comprou algumas empresas aqui no Brasil. Então eu fiz parte também do pessoal da Nice Group. Eu fui gerente, né, comercial da Phone Shop Distribuidora, que é uma distribuidora do Rio de Janeiro, né, sempre no cargo de gestão, né, e trabalhando na área comercial também, tá? Gerente de um fabricante de software, Grisoft, né, que trabalhava com um produto chamado Multiview, que foi muito famoso aí justamente nessa fase aí no início dos anos 2000, tá? Então, já é uma trajetória grande, né? São 25 anos atuando na área comercial, não só no front ali, né, na parte de vendas, como eu falei no início da carreira, fazendo vendas diretamente para clientes finais, mas também com o decorrer do tempo, né, com o nosso aprendizado, participando de palestras, workshops, treinamentos, né, treinamento de áreas comerciais, cursos, né, a gente ministrou cursos dentro do Senai, né, treinamentos que são feitos em eventos ou focados em distribuidores, enfim, né, e tudo isso daí só para mim, válido, né, e parte da família, né, então a família é o que me move, né, a fazer todo esse trabalho e estar nessa trajetória aí de muito trabalho e de muito conhecimento, tá? Então, só para falar um pouquinho sobre mim, tenho convicção que a maioria de vocês não me conheciam, né? Então, eu já estou nesse mercado já há algum tempo, tá? Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do mercado, tá? Eu sei que aqui no nosso grupo tem algumas pessoas que já conhecem, que já são do segmento, inclusive inscritos aqui no nosso curso tem, né, algumas empresas, né, que trabalham no ramo, na área comercial, então provavelmente eu vou falar algumas coisas que eles já conhecem, mas por outro lado eu vou conversar também com algumas pessoas que são de outro segmento, né, e estão aqui hoje justamente para entender um pouquinho desse mercado, que, diga-se de passagem, é um dos mercados que mais crescem no Brasil e a demanda, né, para consultores de venda é muito grande, daí a nossa iniciativa, né, de capacitar profissionais de outro segmento dentro desse nosso segmento, do segmento de segurança, e poder municiar o mercado com esses profissionais, porque não a gente vai falar isso hoje, né? O consultor, ele não é um vendedor simples, né? A gente não vai tratar de venda, né? A gente vai tratar de solução, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, uma lapidada muito rápida sobre o mercado, né? O crescimento desse mercado é espantoso. Eu fiz aqui um gráfico que vem de 22 para cá, um espaço de tempo bastante curto, mas desde essa época aí que eu entrei no mercado de 99, óbvio que o mercado vem de antes, né, da minha chegada, o crescimento ele é absurdo, né? De 2010 para cá, essa evolução ela se dá na casa dos bilhões, né? Então a previsão de faturamento agora para 2026 é de 18 bilhões, né? Em 25, né, a expectativa é nós chegarmos, né, a 16 bi, né? Então é um mercado que cresce muito e obviamente que isso está ligado, infelizmente, né, às inseguranças que nós temos hoje, não só aqui no Brasil, na América do Sul, mas a nível global, né? Então, logicamente que essa questão da falta de segurança, ela faz com que esse mercado cresça. Só que com as tecnologias, né, que vem chegando nesse mercado, como a inteligência artificial, né, a gente está aos poucos, já há algum tempo, mas sobretudo agora com a IA,
a gente vem trabalhando, né, soluções dentro dos clientes que são voltadas para gestão, né, gerenciamento e gestão de operações, gestão de colaboradores, análises de equipamentos, né, se estão em funcionamento ou não, contagem de pessoas, né, você tem hoje dispositivos, né, que possibilita você contar pessoas, então a gente faz um controle de fluxo de entrada e saída, controle de acesso, câmeras de leitura de placa, câmeras de reconhecimento facial, leitores de todos os gêneros, né? Então, hoje, o mercado, além da segurança, ele está atravessando a fronteira e indo também para a parte de gestão, né? Em todos os níveis, tá? Inclusive, no nosso curso, a gente pretende aprofundar isso, né? Falar especificamente dessas soluções que são muito interessantes, não só para o integrador, né, que faz a venda direta lá para o cliente final, mas também para nós que trabalhamos no formato B2B, que nós vamos conversar aqui um pouco, tá? Então vamos lá, dando sequência aí ao mercado, quais são os segmentos que compõem esse mercado? Eu vou começar pelo mais famoso, que é o circuito fechado de TV, né? O circuito de câmeras, para quem não conhece, né? Então como é que é composto isso daí? É um sistema formado inicialmente pelas câmeras, né? Então você tem diversos modelos e tipos de câmeras que vão proteger o local interna ou externamente, né? Então nós temos vários formatos de câmera, câmeras com lente fixa, câmeras com lente varifocal, câmeras com a possibilidade de visão em 360 graus, câmera com um zoom absurdo aí de às vezes 3, 4, 5 quilômetros ou mais, câmeras térmicas, enfim, câmeras de todos os gêneros. Para quem não é do nosso segmento, vocês certamente já viram uma câmera instalada ou numa rua, né? Ou na frente de um condomínio, ou na frente de uma empresa, ou dentro de uma empresa, né? Então, desses últimos 10, 20 anos, se popularizou muito, né, a instalação de câmeras, inclusive possibilitando custos bem baixos para isso, né? Então, hoje, em qualquer residência, qualquer pessoa tem condição de ter uma câmera dentro de casa, né? Essa câmera ela precisa ser armazenada, né? Essas imagens, desculpa, elas precisam ser armazenadas. Então existem os equipamentos de armazenamento, né? Nos sistemas mais simples, você conta com os DVRs, chamados DVRs, Digital Video Recorder, né? O nome em inglês, para o equipamento que vai fazer a gravação das imagens geradas por essas câmeras, né? Os HDs, que vão ficar ali dentro daquele equipamento, que vai fazer a armazenagem dessas imagens geradas pelas câmeras, tá? Então, esses equipamentos, eles não só armazenam, como reproduzem a imagem em tempo real numa tela ou numa televisão, ou enfim, num monitor que pode estar instalado ali naquele local. Por exemplo, a gente entra e sai muito de condomínios, né? Então é muito comum você ver o porteiro com uma tela com inúmeras câmeras na frente dele ali. Então ali, aquela tela está ligada diretamente no DVR, né? E reproduzindo as imagens dessas câmeras no mosaico, né? Que a gente chama de multiplexador, né? Ela coloca ali vários quadrantezinhos, né? E a gente consegue ver as imagens ali em tempo real, né? Bom, tudo bem, a gente falou de câmeras analógicas, tá? Todo o cenário que eu coloquei até aqui, eu falei de câmeras analógicas. São câmeras que o vídeo, né, trafega num cabo coaxial, que é aqueles cabos, talvez muitos de vocês já tenham visto, aqueles cabos brancos, grossos ali, que era muito vendido na época das antenas coletivas, né? E aí, com a modernização, vários cabos até bem mais finos, você consegue transmitir essas imagens, inclusive em cabo de fibra ótica e cabo de rede, né? Só que a tecnologia evoluiu, cada dia evolui mais, e hoje você tem esse mesmo dispositivo, essas mesmas câmeras, o mesmo circuito fechado de TV, totalmente IP. Ou seja, câmeras que trafegam na rede através dos cabos coaxiais ou até sem fio, né? E são possíveis de serem transmitidos via internet para qualquer lugar do mundo, né? Os sistemas, né, os chamados sistemas analógicos, você também disponibiliza as imagens ao redor do planeta, só que aí quem vai ficar na rede é o DVR, né? O cabo de rede vai ser jogado ali para esse equipamento e ele vai ser compatibilizado
na nuvem, né, para poder ser visto de qualquer lugar do mundo. Já o sistema IP, o próprio dispositivo se disponibiliza na rede e você consegue conectar diretamente o equipamento e visualizar as imagens de forma remota. O gravador, né, nós chamamos de NVR, Network Video Recorder. É um equipamento idêntico ao DVR, só que ele é feito para a rede. Ou seja, as câmeras elas não são conectadas diretamente nesse dispositivo. Esse dispositivo está na rede e consegue agregar todas as câmeras que estão naquela mesma rede e disponibilizar esse sistema local e remotamente para qualquer local. Fora esses equipamentos que eu falei de uma forma bem básica, para vocês compreenderem aí, dar o primeiro passo nesse mundo, né? Nas nossas aulas a gente vai esmiuçar bem, né? Eu vou mostrar os modelos, nós vamos tirar todas as dúvidas e ver todos os detalhes. Fora esses equipamentos, a gente tem o software, né? O software é um programa que você pode instalar ou num computador, num desktop, ou no teu telefone, um aplicativo, que você consegue se comunicar com esses dispositivos todos que eu falei e você consegue manusear no teu telefone ali todas essas câmeras. Então eu tenho certeza que vários de vocês aí, se não tem em casa, às vezes na empresa ou em algum local, já fez acesso a um desses equipamentos. Quem já fez acesso aí, por favor, bota no chat, né, para a gente saber aqui quem já conhece, quem já viu um aplicativo, né, e mais ou menos está sabendo o que eu estou falando, e quem não sabe também coloca para a gente poder saber, né, e se for o caso tirar dúvidas ali dessa pessoa, tá? Então falamos dos hardwares, são os equipamentos, câmeras e gravadores, DVRs e NVRs, né, e do software, que são os programas, né, através deles você consegue visualizar as imagens ao vivo, visualizar imagens gravadas, exportar eventos que aconteceram no passado e etc, né? E você tem os acessórios que compõem esses equipamentos. Então, obviamente, para você energizar uma câmera, você vai precisar de fonte. Uma fonte que vai alimentar essa câmera, principalmente se ela for uma câmera analógica. Se ela for uma câmera IP, eu consigo energizar esse equipamento através de switches, né? A conexão se dá através do PoE, né? Que nós chamamos de Power over Ethernet, né? Que é a forma de você alimentar a câmera através do próprio cabo de rede por onde transmite o vídeo. Desculpe se eu estou usando termos técnicos, tá? Eu não quero me aprofundar nesse momento, não é o momento da gente se aprofundar. Mas só para vocês entenderem que essa câmera ela precisa ter uma energia, né? Precisa ser alimentada, precisa ser ligada, né? E você vai precisar ter também os conectores, né? Cabos, conectores, no breaks, né? Que são equipamentos que mantêm os dispositivos ligados mesmo com corte de luz, né? Se for cortada a energia naquele local, o no break, com as suas baterias, ele consegue manter aquele dispositivo ligado por algum tempo, né? Então, são vários acessórios, tá? Então, isso de forma muito básica, né? É o circuito fechado de TV, que é composto por hardware, software e acessórios, ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tô olhando para cá, para o rostinho de vocês aí, tô vendo que tá todo mundo assim, alguém dizendo assim, nossa, não entendi nada que esse cara falou uma porção de termos aqui que eu nunca tinha ouvido. Eu peço desculpas porque não é o momento da gente aprofundar, né? É só para vocês terem a noção, né, de como funciona ali os equipamentos, tá? Então agora nós vamos para o alarme. Saímos do CFTV, vamos para o alarme. Alarme de intrusão. Muitos de vocês já devem ter visto ou ouvido falar do alarme. O que é o alarme? Basicamente, né? Existe dentro do local ali onde ele vai ser instalado uma central de comando. Pensa assim, um equipamento que vai centralizar todos os dispositivos que vão ser instalados naquele local. Uma central, como se fosse uma plaquinha de computador ali, toda ligada, energizada com a fonte, etc. Conectada a essa central vão estar todos os sensores. O que são sensores? São dispositivos que vão ser colocados dentro daquele local que vão perceber a presença de algum invasor. Então você tem várias tecnologias embarcadas nesses dispositivos, né? Por exemplo, infravermelho, micro-ondas, né? Alguns que são magnéticos, né? que são uma espécie de ímã, por exemplo, que você bota numa porta, no momento em que alguém abre a porta, o ímã se solta e ocorreu um alarme naquele local. Existem alarmes de infravermelho ativo,
né? São focos de infravermelho, eles trabalham em pares, né? Focos de infravermelho, no momento que se corta esse infra, é disparado o alarme, né? Então são vários tipos de sensores que são colocados naquele local monitorado, centralizado por essa central de comando que eu falei. Nessa mesma central vai estar ligado uma sirene. Então, a qualquer momento, quando a central de alarme estiver ligada, a qualquer momento que alguém entrar naquele ambiente e for detectado por esse sensor, esses diversos sensores que eu falei, a central vai perceber que o sensor alarmou e vai disparar a sirene naquele local. Você pode botar 1, 2, 3, 4 sirenes naquele local. E nessa central vai estar ligado a ligação telefônica ou um chip de celular, né, via 4G, ou uma linha telefônica que hoje está muito em desuso, né, VoIPs e etc. E vai haver uma descagem. Normalmente você pode fazer uma descagem direto para uma central de monitoramento, que é uma empresa que foi criada para monitorar esses alarmes 24 horas e chamar a polícia, no caso, né, das emergências, ou você pode pedir para essa central ligar para o proprietário do local, né? Então, ela tem várias configurações, você vai, não, eu quero que ligue para o telefone do proprietário. Então, se alguém entrar na casa dele, a central liga para o telefone dele e ele, através do aplicativo, ele consegue desarmar a sirene, olhar as câmeras, se tiver a câmera instalada. Então, ele consegue manusear ali a central remotamente, tá? Então, basicamente é isso. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho um condomínio, preciso proteger o muro. Então você vai trabalhar com os sensores de barreira que a gente falou, com os infravermelhos ativos. Ah, não, eu tenho a minha casa, eu quero controlar a entrada de janelas. Então você vai botar os magnéticos, sensores magnéticos, aqueles imãzinhos que eu falei. Abriu a porta, abriu a janela, alarma. Entrou, alguém conseguiu entrar, vai ter um sensor interno que vai detectar a presença e vai pedir para a central tocar o alarme e comunicar com a central de monitoramento, tá? Então hoje é um sistema extremamente simples, tá? Muito comercializado, né? Virou quase commodity, né? É um produto muito comercializado aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas em especial aqui no Brasil, né? Mas é um sistema basicamente simples, né? É muito fácil de você vender e muito fácil de você instalar e muito fácil do cliente final operar também, tá? Eu tô falando muito rápido, gente? O pessoal tá falando aí que eu tô muito rápido? Não tô achando. Tá achando? Então eu vou ser mais lento, para não ser rápido demais, principalmente para quem não conhece, tá? O pessoal tá falando alguma coisa no chat aí, Menezes? Não? Não, só o rapaz falou que conhecia a Márcia da Photoshop, Hugo Leonardo. Ah, ok. Ok, Hugo. Ótimo. Então vamos lá. Passando aqui, o próximo segmento, nós vamos falar de controle de acesso, controles de acesso. Isso aí, com certeza, muito dessas fotos, dessas imagens que vocês estão vendo na tela, tá todo mundo vendo a tela aí, tá vendo direitinho, né? São vários dispositivos que são colocados nos acessos dos locais, por isso o nome, obviamente, é controle de acesso. Então hoje é muito comum, a partir da pandemia, né, de 2020 para cá, se popularizou muito os leitores faciais, né? Então hoje é cada vez mais comum, principalmente nos grandes centros, né? Mas também nos pequenos locais, em locais menores, você já vê na entrada de condomínios, na entrada de empresas, na entrada de alguns locais reservados, os leitores faciais, né? A pessoa já está cadastrada, ela se aproxima do leitor, reconhece, né, aquela pessoa já previamente cadastrada e abre aquele local. Se você estiver entrando numa empresa, por exemplo, vai liberar a catraca, né? Se você estiver passando num torniquete, vai liberar o torniquete para você entrar. Isso acontece muito em estádios de futebol, né? Leitor facial aprovou ali o teu ingresso e a tua face, você entra através do torniquete. Eu coloquei também algumas portas sociais, portas restritas dentro de empresas, né? Então você consegue ali adentrar esse local também através do facial. E também através dos automatizadores de portas e portões, né? Então você chega no local, reconhece a face, por exemplo, de carro, parou o carro, olhou para o leitor, detectou a sua face, abre-se o portão e você entra naquele local, tá? Então são basicamente dispositivos que são instalados na entrada dos locais que, através de um banco de dados previamente configurado,
né? A gente vai botar a face das pessoas autorizadas a entrar naquele local previamente. A partir do momento que está cadastrado, eu vi lá, li a tela, eu consigo entrar naquele local, tá? Então você tem hoje muito, até o preço caiu bastante, então você tem muito leitor facial, mas você também tem leitor de biometria, né? Para você tirar através ali do dedinho, né? Você consegue entrar. Você consegue também acessar através de cartões, né? Que permitem o ingresso das pessoas nos locais. Aqueles tagzinhos também, é muito comum em condomínio, né, você entrar através do tag. Hoje já é comum, né, a própria Hikvision, né, já tem aqui no Brasil os leitores que são... Tem gente aqui querendo entrar, não permitir todos aqui. Que são... como é que chama? Tipos de leitores, né, que permitem que as pessoas entrem naqueles locais, né? Os dispositivos estão cada vez mais baratos, né, e mais acessíveis, né? Não só para grandes instituições, né, para grandes locais com a exigência aí de uma restrição bastante grande, né, para você permitir realmente somente, né, pessoas previamente cadastradas, né? Como também, como eu falei, em condomínios e empresas menores, né? Onde ali a ideia é só tornar o local um pouco mais restrito, digamos assim, tá? Ok, eu falei dos alguns equipamentos, não falei da cancela, mas a cancela é o mesmo cenário, tá? O que compõe o controle de acesso? Você consegue ver a entrada das pessoas aí, Melissa? Se você consegue dar acesso? Ah, tá, então tá, já estou dando aqui, ótimo. Se você for olhar em termos de sistema, né, nós falamos dos hardware, da mesma forma que eu falei das câmeras. E aí, para você fazer essa gestão toda funcionar, você precisa do software, né? Então, quanto maior for a complexidade do controle de acesso daquele ambiente, né, mais necessidade de software você vai precisar. Para quê? Para você poder fazer a gestão daquela operação do controle de acesso. Então, eu vou te dar exemplos, né? Eu vou configurar para o Valnei poder acessar a empresa tal, mas eu vou restringir o acesso dele a algumas salas, a alguns locais. Um minutinho, tem uma pergunta aqui. Do Pedro? Compensa terceirizar esses tipos de serviço? Terceirizar o serviço? Bom, ele está dizendo a instalação, provavelmente, né? Ou uma... pergunta para ele se é a instalação. Pedro, falando de terceirização, hoje é muito comum, né? A terceirização. Aí eu não entendi se você está querendo... a instalação de você... você vai fazer a instalação e terceirizar para outra pessoa fazer, é isso, né? Se for isso, a terceirização é sempre bem-vinda, Pedro. Isso pode, inclusive, fazer com que o custo final fique mais barato, né? Depois explica melhor a terceirização lá na frente, na dúvida, que a gente esmiuça, tá? Mas a terceirização ela é sempre muito bem-vinda, tá? Se for com uma empresa idônea, né? Que vai trabalhar em parceria realmente, fazer uma boa instalação, né? Uma boa parceria, não vejo problema nenhum, tá? Vamos lá, gente, seguindo aqui, tá? Nós vamos para a chamada interfonia. Interfonia é um nome muito comum na nossa vida, principalmente nós falamos de interfonia analógica. O que é interfonia? É prédio, é você entrar num prédio ou numa vila e você ter aqueles monofonezinhos, aqueles equipamentos na porta, você aperta um botão, aí apertou o botão, toca lá dentro da casa da pessoa no monofone. Tem alguém com o microfone ligado? Ô Jadson. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, gente. Já desligou, né? Deixa eu permitir aqui que o pessoal, provavelmente por conta da hora, né, atrasou um pouquinho. Bem-vindo a todos, tá? A gente já começou a aula, mas todos são muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Vamos lá, gente. Voltando aqui, não vamos perder o ritmo. Falando de interfonia. Então, como eu estava falando, a interfonia analógica, ela é muito comum, né? Você, desde do passado, naqueles prédios antigos, né? Aqueles equipamentos que você vai ali, aperta uma telinha, né? E você consegue ouvir a pessoa que está chegando lá no local, né?
e abrir a porta através de um botão lá internamente. Você aperta o botãozinho, a fechadura eletromagnética lá do portão abre e a pessoa entra. Então isso basicamente é uma interfonia. Ah, eu não consegui falar com o morador. Ele aperta o botão, fala com o porteiro atende e abre para a pessoa entrar. Então, dentro da distribuição, né, o integrador busca também muito esse tipo de equipamento. Só que a tecnologia mudou, né? Ainda se vende interfonia analógica, né? Mas cada vez diminui mais. Por quê? Pela mesma razão lá da câmera que eu falei lá atrás, que é a tecnologia IP. O que é IP? As letras IP. Internet Protocolo. É protocolo de internet. Ou seja, é você fazer a comunicação através da linguagem TCP/IP, né? A linguagem de rede, né? Então, o que a interfonia de IP trouxe de inovação para o mercado? Primeiro, hoje você não precisa mais estar em casa para receber alguém na tua casa, digamos, né? Você está lá no Catar assistindo o jogo do Flamengo e alguém liga para sua casa. Vai tocar no teu aplicativo, você vai abrir o aplicativo, vai ver a pessoa lá e vai dizer para ela, olha, cara, não estou aí não, hoje eu não vou poder te receber, volta semana que vem. Então você torna a interfonia global, né? Você consegue disponibilizar essa interfonia de uma forma global, né? E dentro do local onde está sendo instalado também é muito facilitada a instalação, né? Por conta de toda a tecnologia ser baseada em rede, né? E o que é mais legal, você pode colocar o leitor facial, que eu falei lá atrás do controle de acesso, como interfone também. Então, não sei se vocês já viram, se já viram, coloca no chat aí para Melissa me falar aqui. Você chegar num prédio, a pessoa não tem a face cadastrada, né? Então ela aperta na tecla ali, bota o número do apartamento lá, ou da casa que ela vai. Lá dentro da casa da pessoa, alguém atende, vê quem é e com um botãozinho touch, ele consegue abrir a porta lá do nosso... Olha o Zeca latindo aí. A porta lá daquela pessoa que está entrando, né? Então, o que é legal? É você unir o controle de acesso com a interfonia IP, né? Então, você consegue criar as duas coisas. Você pode fazer um cenário num lugar mais restrito ou tendo no condomínio as faces previamente cadastradas, né? E aí você consegue fazer esses acessos. Ou para locais altamente restritivos, o controle de acesso travar a entrada, tá? E aí, é muito importante eu falar disso para fechar aqui a interfonia. Essas telinhas, né, que nós estamos vendo aqui na tela, essas telinhas de 7 polegadas, elas precisam ser instaladas dentro dos apartamentos ou dentro das casas. O que é legal? Ela não só vai abrir a imagem da câmera que vai estar lá na portaria, lá na entrada, como eu vou conseguir instalar nessa telinha aqueles sensores de alarme que eu falei ainda há pouco. Então eu transformo essa tela numa central de alarme. E aí eu consigo também monitorar essa central de alarme estando remotamente fora da minha casa, tá? Então é um sistema altamente flexível, uma tendência absurda, né? Cada vez se vende mais esses equipamentos. Hoje ainda é um equipamento bem mais caro que a interfonia tradicional, mas principalmente se você estiver comercializando esse produto para clientes de alto padrão, né? E que desejam uma segurança avançada, né? É um excelente produto, tá? Vários projetos de pequeno, médio porte estão sendo feitos já com a portaria IP. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá tudo perfeito? Então vamos seguir. Tem dúvida aí no chat? Não, né, menino? Tá. Então vamos em frente, gente. Para finalizar aqui a parte dos equipamentos, né, dos segmentos que compõem a segurança eletrônica, a gente vai falar dos diversos. Interfonia, na parte de interfonia IP, perdão, né, as fechaduras, os cabos, as baterias, as fontes, os suportes e os no-breaks, né, que são os equipamentos que também são comercializados dentro das distribuidoras e para poder compor, né, as soluções que nós acabamos de falar aqui. Eu fui bem sintético, né? A gente falou de coisas bem básicas, para quem está do zero já começar a entender o que é comercializado, quais os produtos que eu vou vender,
né? Como é que eles funcionam. Nas aulas que nós vamos em sequência, né? Nós vamos esmiuçar um pouco mais, vamos entender esses equipamentos, as características, eu vou mostrar alguns também, então vai ficar bem claro. Aqui é só para vocês saírem do zero, para quem não conhece nada, e para quem já conhece, dá uma revisada, né? Mas para quem já conhece, são produtos aí um pouco mais comuns, tá? Cadeia produtiva, gente, como é que funciona isso? Como eu falei lá atrás, né? A minha carreira, né? Falei de cadeia produtiva, né? Como é que funciona? Bom, o produto ele é desenvolvido e fabricado lá na fábrica, né? Lá na fábrica. Hoje, a fábrica do mundo é a China, como todos nós sabemos, né? Então, aqui no Brasil tem algumas, né? Mas a grande maioria dos sistemas eletrônicos de segurança são fabricados fora do Brasil, né? Tem alguns que montam os equipamentos aqui no Brasil, mas são fabricados fora. Então, o fabricante é o primeiro componente dessa cadeia, é onde os produtos são criados, né? E onde eles são fabricados. Para que esses produtos cheguem a nível mundial, e falando regionalmente, ele vai precisar de distribuidores. Então você tem os distribuidores globais, os distribuidores regionais, os subdistribuidores e as revendas, para fazer esse produto chegar lá na cidade fulana de tal do país ou do estado mais remoto que tenha na Terra. A fábrica, ela obviamente não tem essa capilaridade, essa possibilidade de atender ali o cliente final. Então ela nomeia distribuidores globais, regionais, subdistribuidores e revendas para que o produto dela consiga chegar nesses locais de uma forma pulverizada, né? Então a cadeia produtiva começa com o fabricante, vem para os distribuidores, vem para as revendas e vai para o instalador, para o integrador, para a empresa de monitoramento, para as empresas de portaria remota. Ok? Então, fabricante vendeu para o distribuidor, que vendeu para a revenda, que vendeu para o integrador, que vendeu para o cliente final, que vendeu para o instalador, que vendeu para o cliente final, que vendeu para a empresa de monitoramento, que vendeu o serviço para o cliente final. Eu não falei das portarias remotas, né? Você deve estar aí olhando, quem não conhece esse cara, que portaria remota é essa? Ele não falou sobre isso. O que é a portaria remota? Imagina um prédio comercial, aonde tem ali o porteiro sentado ali na frente da portaria, recebendo as pessoas que estão chegando lá no prédio, né? Transferindo as ligações, interfonia, aquilo tudo que nós falamos lá atrás, né? Isso daí, principalmente nos grandes centros, se transforma numa ameaça à segurança, na medida em que esse porteiro pode ser rendido, por exemplo, por um ladrão que esteja entrando ou querendo entrar naquele condomínio e, através dessa rendição, essa pessoa entrar no prédio e fazer assaltos nos apartamentos. Infelizmente, isso é comum nos grandes centros, tá? A gente assiste isso na televisão aí toda hora, né? Então, o que foi criado, né, pelo mercado? As portarias remotas. Então, como é que funciona a portaria remota? A parte da interfonia, ela é IP, conforme eu falei lá atrás. Ou eles instalam dispositivos analógicos que são convertidos para IP através de tecnologias ali dentro desse sistema, tá? Quando a pessoa chega na porta, aperta o botãozinho para falar com o porteiro ou até com o morador, dependendo do caso, quem vai atender é alguém numa central de portaria remota, que pode estar em qualquer lugar do mundo, que é via internet, vai atender. Opa, boa noite, tudo bem? O que o senhor procura? Eu quero falar com o apartamento 101. Quem quer falar? O fulano, só um minuto. Vai falar com o apartamento 101, o fulano acabou de chegar. Posso deixar entrar? Pode. Então, o porteiro, ele sai da portaria do prédio e vai lá para uma central de portaria remota e de lá ele faz todos os acessos. Se a pessoa quer entrar, por exemplo, vai entrar numa empresa ou vai prestar serviço no condomínio, ele vai chegar, vai precisar dar os seus documentos, né, ali, botar no vídeo para a pessoa ver o documento, ele faz a credencial e libera a entrada dessa pessoa. Então é uma portaria remota, que pode estar em qualquer lugar do planeta, porque ela é via internet. Tá? Então isso é a portaria remota. É um cliente muito importante dos distribuidores, tá? Compra com grande frequência. A comercialização deles se dá através de comodato, né? Se dá através de locação. Então eles têm ali uma busca muito grande para a questão de preço, né? Mas é um excelente cliente, tanto o monitoramento 24 horas quanto as portarias remotas, tá?
Vamos lá, então. Tudo certo até aqui, gente? Tem alguém com alguma dúvida? Antes da gente entrar na aula inaugural, tem alguém com alguma dúvida? Se tiver com alguma dúvida, bota no chat aí, por gentileza. O Vitor está dizendo que ninguém está com dúvida, que eu posso seguir. Posso seguir então, né, gente? Tudo certo. Leonardo, então tá. Vamos seguindo aqui, gente. Vamos para a aula inaugural. Então, o que a gente pensou aqui para passar para vocês são 15 para as 9. Eu vou procurar ser o mais sucinto para ver se a gente consegue terminar no horário programado, que é ali na casa de 21h30, tá? Vamos lá, gente. Aula inaugural. O que eu vou falar hoje? O que nós vamos falar hoje, né? Vendedor versus consultor de vendas. Qual é a diferença entre um e outro, né? Eu coloquei lá, né? Do fornecedor de produtos ao arquiteto de soluções e de valor. Então essa é a ideia. Qual é a diferença do consultor para o vendedor? Consultor de vendas para o vendedor. Então nós vamos falar não só dessa diferença simples, né? Que vamos começar aqui pela etimologia, mas também por algumas técnicas e algumas coisas bem profundas e bem bacanas que a gente vai falar logo ali na frente. Então, se a gente for falar de etimologia, né, consultor, né, se você for olhar para o latim, ele é conselheiro, aconselhador, né, consultante, né, o que se pede, a quem se pede conselho, né? E o vendedor? O vendedor que vem do verbo vendere, né? Que por sua vez une venda, mercadoria e dar, oferecer, né? Então ele está ligado diretamente à mercadoria e a oferecer, a vender, né? A entregar para alguém. Então é bem isso, né? Eu fiz questão de olhar essa etimologia para a gente ver que é exatamente a diferença entre o consultor e o vendedor, tá? Então, como é que vai ser a nossa aula aqui? A gente vai começar falando mais propriamente sobre essa diferença mais específica, o papel do consultor na cadeia de valor, né, do B2B, não vou falar sobre B2B agora, daqui a pouco. A estratégia, então, é uma parte fundamental dessa aula de hoje. Eu peço para vocês anotarem, né, quem puder tomar nota e depois tirar as dúvidas. Lá no curso a gente vai aprofundar um pouco isso. Apesar dessa aula, ela é muito voltada para a gestão, né, mas é importante que o vendedor saiba também como isso funciona. Então nós vamos falar da estratégia, que é o mapeamento, a segmentação de clientes. Em seguida nós vamos falar da venda, então nós vamos dar profundidade, né? Vou falar de projetos, de produto, de solução integrada e vamos falar da recompensa, né? Maximizando o lucro pessoal e empresarial. Então, consultor, a estratégia que ele vai fazer, como é que vai se dar essa venda e o que ele vai ter de volta. Tá bom? Então vamos lá, começando pelo 1, consultor. Primeira coisa que a gente vai precisar saber é o que é B2B. Quem sabe o que é B2B aí? Coloca no chat aí. O que é B2B? Por favor, me diga aí o que é B2B. Fala pra mim, Melissa. Alguém escreveu aí? Quem escreveu aí? B2B. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Tem mais alguém? Tem alguém que saiba o que é B2B? Quem mais? Quem sabe o que é B2B? Quem falou aí? O Jadson estava levantando a mão para falar, eu vou falar aqui no final. Tá, no final ele pode falar, o Jadson. O Ricardo também falou alguma coisa. O que o Ricardo falou aí de B2B? O Jadson disse que sim, o Ricardo business to business. Business to business. Então vamos esmiuçar então business to business. É que o Jadson fala inglês, é sofisticado, né? Então a gente vai tentar... Ricardo, né? A gente vai tentar melhorar isso aí. Ricardo. Olha só, vamos lá, gente. B2B, muita gente confunde, né? Eu faço B2B. Por quê? Porque eu vendo para empresa. Não. A síntese, né, do B2B quer dizer o seguinte: business to business, como o Ricardo falou. É o negócio vendendo para outro negócio. Então, quem faz B2B? O distribuidor, ele faz o B2B. Por quê? Ele compra o produto do fabricante e vende para o integrador que faz a revenda desse produto para o cliente final. Oi, Melissa. O Vitor está dizendo empresas vendendo para empresas. Isso aqui é empresas vendendo para empresas que vendem. Que vendem. Isso aí. Porque o que acontece? O integrador, ele vende para a empresa. Nessas semanas, eu tive a chance de conversar com vários integradores a nível Brasil, por conta do nosso curso e das consultorias que a gente dá aqui. Então, a pessoa fala,
Ah, eu faço B2B. Ah, legal. Como é que é o teu B2B? Não, eu vendo para empresas. Não. Quando o integrador vende para o cliente final, ele vai comprar mercadoria para o consumo próprio. Ele vai instalar esse produto lá na empresa dele. Ele vai instalar o controle de acesso na entrada da casa dele, da empresa dele ou do prédio dele. Eles são CNPJ, mas é para consumo próprio. Então o B2B é o quê? Eu sou comerciante, eu compro esse produto de alguém, boto minha margem de lucro e vendo para outra pessoa, que vai comprar de mim, vai botar a margem de lucro dela e vai vender para uma pessoa que, no nosso caso aqui, quem é distribuidor, vende para o integrador, que vai vender para o cliente final. Certo? Então, business to business, como o Ricardo falou, é negócio para negócio. Eu compro e vendo, e quem compra de mim, compra e vende. Né? Uma outra coisa interessante, né? Hoje aqui no Brasil se usa B2B, né? Bota o 2, né? B2B. E na verdade é B2B, né? É negócio para negócios, tá? Você pode usar B2B também, não faz diferença nenhuma, tá? É só uma questão nossa aí pra gente entender. O Vitor falou alguma coisa aí. O que o Vitor falou aí? Tem mais o Ricardo também. Nunca tinha pensado dessa forma, o Vitor falou. Porque olha a dúvida que está tendo, eu já expliquei aqui, mas vou te falar. Ele falou assim, mas a empresa vai fazer negócio com a mercadoria que vai ser comprada. Ele não vai comprar a câmera para instalar na própria empresa. Isso. Eu expliquei isso, mas eles estavam com essa dúvida. Tá, entendeu? tiramos a dúvida, Sim. né? Ótimo, então. Beleza, gente, então vamos seguir. B2B, dúvida tirada, tá? Eu tô supondo que quem tá em silêncio entendeu tudo, tá? Pode escrever no chat aí, não fiquem tímidos não, hein? Aqui a gente pode falar o que for, não fica preocupado se vai falar uma bobagem, se acha que é bobagem, porque não é bobagem, né? Dúvida é dúvida, a gente tem que tirar dúvida, tá? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de vendedor, de consultor, né? A gente vai fazer uma diferença aqui entre consultor e vendedor, como nós estamos falando aqui agora, e a gente vai falar de abordagem transacional, né? Deixa eu só aceitar aqui, tem gente entrando aqui ainda. Boa noite, Leonardo. Leonido, perdão. Boa noite. Vamos lá. Então vamos lá. Abordagem transacional e abordagem estratégicas. São nomes bonitos, né? Mas a gente está falando basicamente de quê? Quando você fala de vendedor, você está falando de transação, de negócio, de venda de produto, né? Então você imagina o seguinte. Você vai chegar numa papelaria ou numa farmácia, vamos dizer, numa papelaria e vai dizer assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem, eu queria uma caneta. Qual caneta? Caneta de que cor? Azul. Tá bom, olha assim, tá aqui, caneta azul. Ó, tem a marca A ou B, eu quero a B. Então toma aqui a caneta, vai lá no caixa, paga e vai embora. O vendedor, ele vende produto, né? Ele está ligado na venda de produto, né? Então é uma venda, é uma abordagem, né? Transacional, né? Fazer negócio, é venda, comprou, vendeu. Quando você fala de estratégia, né, você está com foco voltado para o relacionamento, né, para um longo prazo. Né? Você não está fazendo uma venda de produto, você está vendendo solução. Né? Você está preocupado com o que aquela pessoa vai fazer com o seu produto. Né? Então, normalmente esses produtos têm valores agregados maiores, né? E a tua preocupação não é vender produto, a sua preocupação é vender a solução final lá para o nosso cliente, tá? Então, basicamente, o vendedor vende, tem a sua função, adoro vendas, é isso aí, vendedor é vendedor e é sempre muito bem-vindo, só que no nosso ramo, quando você fala de segurança eletrônica, em especial no B2B, na distribuição, mas também na integração, é muito importante a venda consultiva. Me chateia muito quando eu ouço o integrador falar assim para mim, eu fui lá no cliente, o cliente falou para mim que queria que eu botasse uma câmerazinha lá na empresa dele, né? Isso me deixa muito chateado, né? Porque câmerazinha diminuindo, né, as minhas soluções, as possibilidades de negócio que eu estou oferecendo para ele. Quando você pede para colocar uma câmera, normalmente porque você tem um problema de segurança ou um problema de gestão naquele local. Então aquilo é um equipamento importante. Eu não vou te vender só a câmera. Você vai precisar ver, por exemplo, imagens à noite, você vai precisar, por exemplo, fazer uma leitura de placa, reconhecer alguém num determinado ambiente, né? Então, obviamente, né, dentro do nosso segmento, você precisar entender qual é a solução do cliente. Então, o teu foco é no longo prazo, é fazer uma venda bem feita, é fazer com que aquele cliente fique altamente satisfeito com o que você vendeu para ele e aquela relação passa a ser uma relação de longo prazo, tá? Então, abordagem transacional,
venda, produto, toma, me dá o dinheiro e vai embora. Abordagem estratégica é uma abordagem de longo prazo, é uma abordagem de parceria, de solução, tá? Nós vamos falar muito sobre isso, tá? Então, mapeando a cadeia, a gente já falou um pouquinho, mas só para ficar claro, quem está no B2B, quem está vendendo no distribuidor, ele vai vender para o integrador, para o instalador, para a empresa de monitoramento, para a portaria remota, que vai vender para o cliente final. Então, o distribuidor ele tem uma importância muito grande, porque ele vai precisar entender qual é a solução que está sendo colocada lá no cliente final e conversar com o integrador e, através da equipe, né, entender se esse é o melhor produto para ele instalar, né? A tecnologia, se está adequada, oferecer treinamentos para esse integrador, para a solução chegar lá na ponta perfeita, problema zero, e o integrador, o cliente final ficar satisfeito e o integrador voltar a ter relacionamento com essa empresa, com esse consultor, tá? Então, ciclo, eu sou distribuidor, eu sou fabricante, eu vendi para o distribuidor vendeu para o instalador vendeu para o cliente final. Beleza? Aí você fala de qual é o real valor, né, do consultor. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Quando você fala de valor, significa o quê? O cliente, o integrador, quando ele chega numa distribuidora, né, ele não vai encontrar somente um consultor capacitado para falar sobre isso tudo que a gente está falando aqui. A empresa ela vai entregar uma gama de serviços para poder auxiliar esse integrador. Então você vai ter técnicos de pré e pós-venda junto contigo na tua equipe para ajudar tecnicamente, porque é uma coisa importante, tá? O consultor de vendas é muito importante que ele conheça os equipamentos, mas ele não vai se aprofundar a ponto de virar um técnico daquele produto. Ah, mas eu gosto da tecnologia, gostaria de me aprofundar. Ótimo, vai ser bom. Mas o consultor, né, ele precisa estar ligado na área comercial também, né? Ele é um consultor, mas em última análise ele faz negócios, né? Então, dentro da equipe ele tem técnicos de pré, técnicos de pós-venda para dar suporte, né? Não pós-venda, técnico de pré-venda para orientar a instalação junto com o vendedor e com o cliente final. Você tem técnicos para poder fazer treinamento com esses clientes, ensinar eles a usar os equipamentos. Muitas vezes o fabricante auxilia nisso, né? Vai junto com o distribuidor fazer o treinamento lá com o integrador, né? Então você tem o estoque, né, para poder dar o suprimento ali para o instalador ter o produto ali de pronta entrega, né, para ele poder fazer o projeto dele ser real lá na ponta, né? Então o valor que o consultor leva para esse integrador traz junto com ele toda essa gama de serviços acoplado dentro da empresa que ele está trabalhando, né? No caso aí, falando de B2B, a gente está falando das distribuidoras, tá? Bom, aí você fala de redução de riscos e custos. O que eu quero dizer com isso? Redução de risco técnico. O instalador, nosso cliente, ele vai diminuir a possibilidade dele ter problema técnico lá na ponta, né? Na medida que ele procurou o consultor orientou ele para o melhor equipamento, viu qual era a solução que o cliente final queria, conversou com o integrador, com o instalador, mostrou para ele qual é o melhor equipamento, você tem um risco menor, né, dessa solução dar errado lá na ponta. Então eu alerto isso para o risco técnico. O risco logístico é você garantir esse produto no teu estoque. Então se é um produto que tem alta demanda, né, e o integrador trabalha com esse produto com uma frequência grande, você diminui o risco logístico, né? Ou seja, você dá a oportunidade dele estar sempre comercializando esse equipamento lá para o cliente final, evitando os gaps, né? As falhas de estoque, né? Então você manter o estoque é importante. E o custo oculto, né? Que é o custo do retrabalho. É muito comum no nosso mercado, quando essa cadeia não é bem alinhada, o instalador, o integrador ou a empresa de monitoramento vai lá fazer a instalação e aquilo não dá certo. Tecnicamente a coisa não aconteceu. O que vai acontecer? Vai acontecer um retrabalho, isso é custo. Ele vai precisar retornar para o cliente, às vezes 1, 2, 3 vezes, né? Então você, fazendo um bom trabalho de consultoria, você dá economia para esse integrador, né? Na medida em que ele não vai precisar ter esse retrabalho, né? Esse retorno para o cliente que leva custo para ele de locomoção, combustível, alimentação, quem trabalha com equipes, né, alimentação dos técnicos, etc. Tá? Então,
é isso que eu gostaria de falar para vocês em relação à diferença de consultor para vendedor e em relação ao mapeamento da cadeia e a redução de risco de custo. Beleza. Então agora nós vamos para o 2, que é a estratégia. Essa é a parte melhor da aula, tá? Eu acho que vocês vão gostar, espero que gostem, tá? Que é aqui que a gente vai falar da estratégia, tá? A maneira como um consultor vai trabalhar dentro da empresa para poder otimizar o seu tempo para poder fazer negócios, né, de maior qualidade, né, e com clientes de alto potencial, tá? Então vamos lá. Imagine você trabalhando numa empresa, né, numa distribuidora, né, e você tem ali uma carteira com 200 clientes ativos ali, né? Importante que se fale, tá? Para quem é de outro mercado, né? Eu dei o exemplo da papelaria, mas poderia dar exemplo, por exemplo, o vendedor de planos de saúde, tá? Vou dar um exemplo. Ele vai fazer a venda de um plano de saúde para uma empresa ou para uma família, né? Se esse plano de saúde for ok, se aquele produto estiver bom para aquela empresa, para aquela família que ele vendeu, a perspectiva de mudança de plano, ela é baixa, né? Provavelmente essa empresa vai continuar com esse plano por muitos anos. Então, ele não consegue fazer uma venda nova, a não ser adicionar uma pessoa a mais, se for uma empresa, né? Saiu um funcionário, entrou outro, esse tipo de coisa. Então, ele acaba fazendo uma venda e a luta dele passa a ser uma luta constante de descoberta de cliente todo dia, todo mês, para que ele mantenha o fluxo de venda dele, tá certo? Então, é uma venda de prospecção, uma venda ativa, muito pesada, para que ele possa manter a renda dele durante o período médio e longo, tá? Quando você vai para uma venda B2B, dentro de uma distribuidora, que esse é o foco nosso, e até o próprio integrador, o que você faz? Você acaba tendo vendas que a gente chama recorrentes, né? Clientes que vão comprar com você por longo prazo. Enquanto a empresa dele existir, enquanto ele estiver fazendo instalações, né, ele vai te dar a oportunidade de vender para ele. Óbvio que você vai ter concorrentes, né? Mas ele vai te dar a chance de você vender para ele com uma frequência grande. Então você começa a fazer com que aqueles clientes integradores passem a ser, entre aspas, seus vendedores. Então, todo mês, se você tiver uma carteira de 100 clientes ativos, você sabe que pelo menos uma fonte eu vou vender para esses 150 clientes. Porque ele é um comércio, né? Ele é um business. Então, ele está todo dia precisando vender para o cliente final, né? E ele vendendo para o cliente final, ele vai te dar a chance de vender para ele também. Então, você consegue ter uma previsibilidade comercialmente falando, né? Você consegue entender como vai ser os seus meses dali a médio prazo, né? Eu tenho X clientes, os clientes estão ativos, eu vou conseguir manter uma média de venda. Só que tem um problema, né? Eu vou precisar dar foco, porque desses 150 clientes, eu vou ter clientes com mais potencial e clientes com menos potencial, certo? Naturalmente, né? Você tem numa carteira vários clientes muito bons, mas você também tem muitos clientes que não têm um fluxo, às vezes é uma empresa menor, ou às vezes compra com concorrente, né? Então você precisa fazer uma coisa chamada controle de tempo. Como é que eu vou usar o meu tempo para eu ser o mais produtivo possível e poder fazer a venda dentro de uma consultoria, né, com qualidade e tudo, para clientes que vão me dar retorno comercial? Então, a gente tem tem várias maneiras, né, de se fazer isso, né? O microfone abriu aí. Conseguiu fechar, não? Espera aí que eu fecho para você. Fechou? Ótimo. Voltando aqui, gente. Então, o que acontece? Existe uma regra, né? A regra chamada Pareto, que é o nome da pessoa que criou a regra, que faz o seguinte. O que essa regra diz, né? Ela diz o seguinte: 80% da sua venda está focada em 20% dos seus clientes. Ou seja, você vai pegar seus clientes ali, você vai pegar o total das vendas, vai pegar o total, vai multiplicar por 80%, vai dar lá um número X, e você vai ver que 20% dos seus clientes, ou algo em torno disso, 18, 22, 19, 21, em torno disso, vão ser os clientes responsáveis pelos 80% da sua venda. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai dizer o seguinte, você vai chegar à conclusão que é o seguinte:
Esses 20% desses clientes aqui, eu vou destinar 80% do meu tempo. Então eu vou dar 80% do meu tempo para esses clientes que me compram 80% da minha venda. Primeiro, para quê? Para que eu possa tentar vender ainda mais para eles. Então eu vou coletar informações para entender quanto da compra dele eu participo, quantos por cento. Ele compra 100 mil por mês. Comigo ele só compra 30. Então eu tenho 30% de participação nas compras dele. Eu posso fazer 100%, não é muito fácil, por conta de concorrência, etc. Mas eu mudar de 30 para 50, de 30 para 60, eu dobraria a minha venda. Eu não chegaria nos 100%, mas eu dobraria a minha venda. Então eu preciso conhecer esse cliente. Então eu posso vender mais para esse cliente, dando mais atenção para ele. Então eu vou dar 80% do meu tempo para esses clientes e os 20% restantes eu vou destinar aos demais clientes. E aí tem um detalhe muito bacana, né? Você achou lá os 20% de clientes importantes seus, legal. Só que você tem fora desses 20%, aí você vai olhar para os outros clientes, você vai dizer assim, pô, esse cara não me compra, não está dentro dos meus 20%, mas eu conheço ele e ele pode crescer o faturamento, ele é uma boa empresa, a empresa dele é grande, ele tem condição de aumentar o volume de vendas comigo, né? Então eu vou botar esse cara nos meus 80%. Eu vou jogar ele para cima, vou dizer, eu vou acreditar nele, eu vou destinar um pouco do meu tempo para esse cliente também, né? Então, a regra de Pareto é uma regra fácil, vocês podem depois testar aí no ramo de vocês, você vai ver que é impressionante como sempre bate isso aí. E aí você consegue fazer a gestão do teu tempo, porque você começa a ter, eu falo ali de custo de segmentação. Por quê? Porque quando você destina muito tempo para um cliente que não vai te dar o faturamento, ou não tem condição, ou te compra menos, ou é um cara muito ali chorão, fala de preço o tempo todo, etc., você não pode perder tanto tempo com ele, porque ele não vai te dar o resultado que você precisa. Então você elimina esse custo da não segmentação, né? De gastar tempo com quem não vai te dar o retorno. Tem alguma pergunta? Não, né? Tá? Então, basicamente isso. Você precisa dar o seu foco para quem pode te dar retorno e vai fazer o seu número no final daquele período. Aí você tem vários critérios, né, para você fazer, depois da regra de Pareto, você fazer essa segmentação. Eu coloquei alguns aqui. Nicho de mercado, então você pode fazer uma segmentação também voltada para o... tipo assim... a empresa trabalha com condomínios, então ela é focada em condomínios. Então eu vou apresentar para essa empresa só produtos que estão alinhados ao segmento que ele atua. Ah, não, o outro atende mais indústrias, o outro já faz parte de escolas, vertical escolar, hospitais, né? Então você começa a segmentar através do nicho de mercado. Você pode segmentar através do porte, da capacidade técnica, né? Então, quantos instaladores esse cliente tem, né? Qual é o porte dele? Qual é a capacidade financeira que ele tem, né? A frequência de compras também é um critério interessante. É um cliente que me compra todos os meses ou toda semana, né? Então, essa frequência também é um critério interessante. E o volume de compra, tá? Eu gosto muito de trabalhar no volume de compras, né? Porque eu monto a estratégia. Eu vou mostrar daqui a pouco qual é a estratégia que eu crio, né? Alguma dúvida? Isso, o Ricardo falou uma coisa certa, muito interessante. Eu sempre digo isso aí nas consultorias, né, por onde eu passo. Um consultor de vendas, um vendedor, né, ele só tem duas maneiras de aumentar as suas vendas, né? Primeira maneira é vender mais para os clientes que ele já tem. Então, essa estratégia é essa. Eu peguei os 80-20 e vou entender esses 20% de clientes para saber se eu tenho aonde, e com certeza vai ter, aonde eu tenho para crescer mais com ele, porque eu vou destinar mais tempo para ele, né? E a segunda maneira de aumentar minhas vendas é tendo clientes novos. Então, normalmente, quando você trabalha com B2B, para quem faz gestão, né, de B2B, você não permite que um vendedor tenha mais de 150, 160 clientes ativos na carteira dele. Por quê? Porque mais do que isso,
a gente já é acostumado com esse segmento, ele não vai conseguir dar conta de mais de 150 clientes ativos na carteira dele, porque as vendas são recorrentes. O cliente liga com frequência, orçamento toda hora, toda semana uma compra, é um projeto, toda hora entra um projeto novo, mesmo de pequeno porte. Então, um vendedor ele não consegue dar um atendimento acima de 150 clientes, que já é bastante coisa, né? Então, o Ricardo falou bem, obrigado, Ricardo. Realmente, para aumentar a venda, você precisa estar focado na tua prospecção, né? Para você estar sempre retroalimentando a tua carteira, tá? Mas, como eu falei, a tendência, se você é um bom consultor, é você ter clientes por muito tempo, tá? É muito comum um consultor trabalhar com um integrador há 10 anos, né? O integrador, às vezes, quando ele muda de empresa, acaba indo junto, né? Pela forma de atendimento e pela qualidade que ele traz, tá? Então, vamos lá. Quando você personaliza, né, a abordagem, o que eu quero dizer é a diferença, que eu resolvi não botar aqui na nossa planilha, aqui na nossa apresentação, porque a gente vai falar isso no treinamento, né? Mas o mercado ele é feito de segmentos, né? De segmentação em relação ao porte de clientes. Então, você tem o que a gente chama de SMB, né, que é o mercado baixo, digamos assim, que você trabalha com instaladores e integradores de pequeno porte, que ali o foco deles está voltado para estoque rápido, agilidade de entrega e produtos que eu chamo de plug and play, né, produtos fáceis de se instalar, né? Então ele está ali, lógico, o consultor vai sempre fazer a diferença, oferecendo bons produtos, mas ele quer agilidade. É chegar lá, pum, pum, comprou, foi lá, instalou, recebeu, vai e compra de novo, né? Então a estratégia, né, e a abordagem que você vai ter é de rapidez. Então dentro desse critério, eu tenho um cliente que compra bem comigo, está nos meus 20%, mas a estratégia dele é rápida, eu não posso perder tempo. Então pum, pum, pum. O outro cliente, que é o integrador de projeto, você já tem um funil de vendas diferenciado, né? Porque aí você precisa entender qual é o cenário, qual é a solução que ele busca, né? Você vai lá, senta com ele, analisa os produtos, né? Ajuda ele a montar o orçamento, etc. Então esse funil e esse ciclo de vendas ele é um pouco diferente e você precisa melhorar, nesse caso, né, a abordagem, é algo, vamos dizer assim, mais tranquilo, onde você tem um pouco mais de calma para elaborar o melhor cenário e a melhor solução ali para esse cliente, tá? É basicamente isso. E aí, a gente vai falar que é a parte da estratégia que para mim é a melhor das partes, tá? O que acontece? Quando você faz a segmentação, né, você vai, para aumentar as vendas dos clientes que você já tem, isso aí serve para qualquer mercado, você pode aplicar aí no seu mercado hoje, onde você está trabalhando hoje, eu preciso conhecer esse cliente, né? Eu preciso saber. Então eu botei lá o que ele compra, onde ele compra, por que compra, quando e quanto ele compra. Quais são as marcas que ele prefere, qual o segmento que ele atua, né? Às vezes eu tenho tanto cliente na minha carteira, eu não estou dando foco, que eu nem falei para o cliente que eu estou com uma linha nova aqui, que eu trabalho com segmento fulano, que ele nem sabia que eu trabalhava. Então, a partir do momento que eu restringo o meu foco, eu começo a ser mais assertivo. E aí eu vou lá, coleta de dados que eu chamo, eu entendo o cliente, eu faço um raio-x dele. E agora eu começo, poxa, ele compra muito produto tal, ele nem sabia que eu vendia aqui, eu vou oferecer para ele, ó, vem aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar a estratégia específica para cada coleta de dados que eu gerei. Então, olha que bacana. Isso eu já fiz inúmeras vezes, tá? Não é teoria, é prática, né? O que vai acontecer? Eu vou entender esses clientes, eu vou ligar para esses clientes, principalmente clientes que tenham excelentes potenciais, mas que estejam ali comprando menos comigo, ou até inativo, talvez ali 1, 2 meses. Eu pesquei ele ali embaixo, joguei ele para os 20% para eu trabalhar ele, e aí eu percebo o seguinte, bom, a estratégia com esse cliente aqui, conversei com ele, é de relacionamento. Eu tenho todos os produtos que eu vendo, ele compra. Os preços que eu tenho são acessíveis, só que o relacionamento que ele tem com o concorrente é muito bom. Ele não compra comigo porque o consultor de lá está me dando banho, está me dando show. Ele ganha o cliente pelo relacionamento. Então a minha estratégia é de relacionamento. O que eu vou fazer? Vou ligar para o cliente e vou dizer assim, cliente, eu preparei um café da manhã para você. Eu queria que você me dissesse qual o dia que você pode vir aqui, que eu queria te oferecer um café da manhã. Porra, café da manhã, que legal. Então, que dia que você pode? Vem aqui. Aí o cliente vai até você vai fazer uma mini apresentação, vai usar ali uma sala reservada, ou até na tua mesa mesmo, uma sala de treinamento,
vai fazer uma apresentação da sua empresa para ele. Olha, nós estivemos conversando, lembra? E eu vi que você atua no mercado com produto tal. Nós temos aqui nosso técnico, está aqui, nossa equipe, o estoque, está vendo nossa sala de treinamento, está aqui o café, vamos tomar um café junto. E você traz o gerente, traz o diretor da empresa, se for possível, senta ali e inicia um relacionamento mais próximo. Isso daí, quando a estratégia é relacionamento, esses cafés da manhã, café da tarde, dá muito, muito certo, porque você aproveita para fazer a apresentação da empresa, às vezes pega um produto ou outro, mostra para o cliente, olha, tá vendo esse produto? Muito bom, isso aqui é legal. Aí diz para ele, olha, eu estou com uma promoção aqui, eu vou fazer esse produto num preço mais barato para você usar de showroom, para você vender lá para o teu cliente final. Eu vou te dar um desconto especial para você levar, para você usar, para apresentar para os seus clientes. Então, esse relacionamento ele vai se aprofundando, né? Então, é uma estratégia. Relacionamento. Não, a estratégia minha é o seguinte, eu trabalho com a marca A e o cliente trabalha com a marca B. Esse é o problema, por isso que eu tenho 30% da venda dele. Então, o que eu tenho que fazer? A estratégia vai ser técnica. O que é a estratégia técnica? Eu vou ensinar para esse cliente o produto que eu vendo. Então, eu vou fazer treinamentos com ele, para ele conhecer o meu produto, eu vou falar das qualidades do meu produto e ele vai conhecer o meu produto para que ele, nas próximas instalações, ele lembre de mim e do meu produto. Então, a estratégia dele é técnica. Cliente, eu quero fazer com você um treinamento só para você. Você tem quantos técnicos? 2, 3, 4, quantos forem? Vem aqui para a empresa, eu vou pedir para o meu técnico fazer um treinamento só para vocês, da linha tal, tal, tal que eu tenho aqui, gostaria muito que você conhecesse. A gente vai fazer aqui também um café da manhã, vem aqui. Então a estratégia é técnica, é de treinamento, capacitação, de graça. O cliente não vai pagar nada, ele vai lá para aprender. Ele aprendendo e gostando, ele vai vender o produto. E aí você ganha a oportunidade que está voltada à estratégia técnica. Estratégia financeira, está ligada a crédito. Por que eu não vendo para o cliente? Porque eu fui olhar lá meu sistema, um cliente que poderia ter um crédito de 50 mil, está com 5 mil. No meu sistema, o crédito dele é 5 mil, ele não consegue comprar mais. Por quê? Porque não falta documentação, falta relacionamento também até, mas falta documentação. Então, entre em contato com o cliente e diz, cliente, você consegue me mandar a documentação para a gente fazer análise de crédito ou aumentar o seu crédito, dar mais capacidade de compra? Então, nesse caso, a estratégia é financeira, né? Estratégia comercial, forma de pagamento. Eu vendo para ele em 3, 4 vezes, mas ele quer comprar em mais vezes. Então, uma estratégia comercial, eu ajustar o preço para poder vender para ele. Alguém perguntando aí, Melissa? Eu vou ler. O Ricardo falou, você está gravando? Não, esqueci de botar para gravar. Vou botar agora. Fala, o que o Ricardo falou? Independente da quantidade de clientes... Ah, não, falou Leone e Melissa. Vai ter que sair o Ricardo, você vai ter que sair. Ah, tá bom, Ricardo. Obrigado aí pela apresentação, tá? A bateria dele já acabou. Obrigado, Ricardo. Eu te vejo no curso, tá? A gente está gravando aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá, gente, pra gente seguir aqui, já são 9h20, eu não quero atrasar a vida de vocês aí. A parte da forma de pagamento ficou clara, né? A gente entender qual é a forma de pagamento do cliente e alinhar a minha forma de pagamento com a forma dele pagar. E as metas e os objetivos alinhados a essas estratégias vão estar ali. Eu vou agir, vou medir essas ações, vou ajustar algumas coisas que não deram certo e vou agir de novo e vou continuar nesse ciclo até que eu bote a minha carteira funcionando perfeitamente, tá? É um ciclo contínuo. Conforme eu falei, isso daí é algo muito voltado para os gestores, né? Mas o vendedor é muito importante que ele entenda esse cenário, né? E que ele perceba que essa é uma estratégia muito interessante para que ele evolua com o seu cadastro, com os seus clientes, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida aí? Não, né, Melissa? Tá tudo indo bem aí? Chegou uma dúvida aí, ó, Jonathan. O que o Jonathan falou aí? Estou aqui também. Ótimo, Jonathan. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Vamos seguir aqui em frente. Vamos lá. Vamos agora para venda, tá? Venda. Vamos falar de venda, rapidamente. Oi. A minha esposa aqui está pedindo para eu dar uma previsão. Eu acredito que a gente termine mais uns 15 minutos, tá? 15 a 20 minutos no máximo, tá? Com as coisas que eu tenho para frente. A gente falta terminar a venda, vamos para a última,
que é a recompensa, e aí a gente parte para o final, tá? Vamos lá. O vício de vender produto, né? Então é muito comum, né, a gente pensar na venda de produto, né? Quer dizer, ficar preocupado e dizer assim, eu vendo câmera, eu vendo DVR, eu vendo fonte, eu vendo A, eu vendo B, né? Então, o desafio é a gente vender o sistema, né? É a gente vender para o nosso cliente o projeto, né? E fazer com que eles percebam que o projeto é que é importante, a solução toda é importante. E a gente tem uns termos que é bom a gente falar aqui. Me diz se alguém já ouviu falar desses termos, cross-selling e upselling. Coloca no chat aí, por favor, se alguém já ouviu falar desses termos, cross-selling e upselling. O que acontece? Alguém escreveu aí, né? Desconheço. Algumas pessoas desconhecem. Isso aí é o seguinte. Pensa o seguinte, cross-selling. O cliente está comprando uma caneta, né? Como eu dei exemplo lá na papelaria. O cliente está comprando uma caneta. Me dá uma caneta, tudo bem? Ah, tá bom. Qual é a cor que o senhor quer? Eu quero a caneta azul. Senhor, o senhor não pensa em comprar um caderno? Né? O seu caderno já está acabando, né? A gente tem um caderno que está numa promoção muito boa. Compra o caderno também, né? E aí você vai colocar produtos a mais, né? Para que você consiga vender para ele, né? Por exemplo, uma caneta mais cara, né? Fazer com que o produto, a solução fique em primeiro nível. O upselling é você vender mais, né? É você, ao invés de vender somente a caneta, você vender vários itens. Então, eu acho que ficou um pouco confuso. O cross-selling é você conseguir acoplar o projeto junto daquele item que ele está comprando. O upselling é você fazer ele comprar mais, a venda ser maior, né? Então, quando você fala no conceito de plataforma, você está fazendo uma espécie de cross-selling, que você está dizendo para o cliente, você vai comprar uma câmera térmica, né? Você está precisando lá para o condomínio para ter uma visão noturna, não é isso? Ótimo. Então, olha só, eu recomendo o senhor instalar um software lá. Por quê? Porque através do software você vai poder fazer uma gestão de relatórios, de entrada e saída de pessoas, emissão de relatórios. A gente vai conseguir fazer uma gestão muito mais centralizada, né? O operador ele vai ter uma facilidade de operar toda essa movimentação de pessoas ali em frente à câmera, etc. Então você vai colocar, né, o nível de projeto dentro dessa solução que o seu cliente está dando. Então o consultor ele faz o cross-selling, né, pensando na melhoria da solução que ele está apresentando para o cliente dele, né? Então, arquitetura, né, você desenhar o projeto junto com o seu cliente é muito importante, tá? Dentro de uma distribuidora você tem os espaços, né, que eu chamo de espaços técnicos, enfim. Isso é muito importante também para você levar a sua venda até o fim, de você ter sucesso comercial, utilizando as estruturas que você tem. Então, por exemplo, até nós falamos da estratégia, né? Capacitação, utilizar a sala de treinamento e eventos de treinamento para você trazer o teu cliente para dentro da empresa. As provas de conceito, né? Olha, leva esse produto aqui, faz o teste, leva lá para o seu cliente final para ele conhecer. Então você cede o equipamento como prova de conceito para que você tenha, vamos dizer, mais profundidade na assertividade dos seus projetos, né? Então usar a estrutura que está ao seu redor, né? Não só você como consultor ali, mas a estrutura que está à sua volta. Da mesma forma que você utiliza os pré e pós-vendas que nós falamos lá atrás, você utilizar a estrutura que você tem para poder levar profundidade, né? Poder ter assertividade para os seus projetos, tá? Bom, a recompensa. Com isso tudo, né, fica óbvio, né, que você, num primeiro nível, você começa a escapar nessa guerra de preços, né, desse oceano vermelho, né? Existe um livro muito famoso já de muitos anos chamado A Estratégia do Oceano Azul, né? É você buscar ali locais que o mercado não está atentando e que você consegue trazer soluções interessantes para o seu negócio, né? Então, quando você trabalha como consultor, fazendo todas essas ações que nós estamos falando até aqui, né? Levando o projeto, preocupado com a solução, entendendo o ciclo, pensando na resposta lá do cliente final, não ter problemas técnicos na hora da implantação, capacitação e etc., você automaticamente se torna imprescindível, né?
você, através do teu resultado, né, você vai se tornar indispensável para esse cliente, porque o trabalho que você faz leva uma assertividade fantástica para ele lá no final. Você fideliza esse cliente porque ele começa a dizer, cara, eu vou comprar lá com o Ricardo, porque o Ricardo é muito bom, as minhas instalações sempre dão certo com ele. O lifetime value, né, que é o valor do cliente no longo prazo, passa a ser maior, porque você tem essa assertividade, o cliente continua comprando com você, né? E, lógico, fazendo parte disso, o pós-venda é muito importante. Cliente, deu tudo certo? O que eu te disse deu certo? O cliente final está satisfeito, né? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar? Tem algum produto que faltou? Algum ingrediente que eu não fiz da maneira como você fez? Para que você possa, a todo momento, voltar, né, para esse integrador e ter condição, né, de oferecer para ele, né, o que é de melhor e para ele poder ter essa resposta. Em relação ao ROI, né, o ROI é um termo em inglês para o retorno de investimento, né? O que acontece? A partir do momento que você consegue fazer com que o integrador convença o cliente que ele vai ter lucro ao instalar aquele equipamento, aqui no nosso caso aqui, ou câmeras ou controle de acesso, você faz com que o cliente pense naquilo não como um custo, mas como um investimento. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Um supermercado tem calculado, vamos supor, 5% de perdas durante um período. Pessoas que entram fazem pequenos furtos, né, cometem pequenos delitos. Então ele tem 5%. Se ele faz a aquisição de equipamentos de monitoramento, não câmeras simplesmente, mas câmeras que reconhecem, por exemplo, a face. Se a pessoa roubou uma vez, da próxima vez que ela retorna, a câmera identifica antes, né, da pessoa cometer o próximo delito e etc. Se você convence que o cliente vai ter uma redução de perdas de 5% para 2,5%, se você pegar o valor total, né, do faturamento desse cliente, você já teve uma lucratividade muito grande. O equipamento se pagou, né, durante um determinado período, né? Então, esse raciocínio, né, de investimento e não de custo é algo que a gente pode passar para o nosso integrador para que ele possa ofertar isso lá para o cliente final e o retorno desse investimento seja de fato plausível, né? E o cliente perceba isso. E, obviamente, isso reflete no lucro do consultor, né? Quanto melhor a minha venda, mais eu fujo da guerra de preço, mais, vamos dizer, indispensável eu fico, mais lucratividade eu passo a ter, né? Uma venda com mais qualidade, tá? Então, vamos lá, gente, para finalizar aqui. Qual é a conclusão, né, que a gente tem, né? O propósito da nova carteira do consultor de sucesso. Eu botei aqui duas frases interessantes. Primeiro, pare de perguntar o que você precisa, né? Pare de perguntar o que você precisa, qual o produto que você quer, né? E pergunte qual o problema do seu cliente que podemos resolver juntos hoje, né? O que você veio buscar hoje? Qual é o projeto que nós vamos fazer? Qual o problema que no mercado usa muito a dor, né? Qual é a dor que o cliente tem? Vamos pensar junto aqui, vamos ver qual é o dispositivo ideal para você. Não vou te vender caro, não. Eu quero saber o que ele precisa para eu poder te oferecer o certo, a estratégia correta, para que tudo dê certo no fim e todos nós tenhamos lucro. Tanto eu como o nosso cliente como integrador, quanto o cliente final como investimento e eu como consultor que faço parte desse projeto. Beleza? Então, pare de perguntar o que precisa e pergunte qual o problema do seu cliente que podemos resolver hoje. Vamos lá, chegou a hora da dúvida. Vamos abrir as câmeras aqui. Se vocês tiverem dúvida, quem quiser falar, né, a gente pode só levantar a mão, tá? Quem quiser falar pode levantar a mão e a gente vê aqui você e abre as câmeras para você, tá? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? O Leandro disse que era para você não ter pressa porque a apresentação está muito boa. Não, mas Leandro, eu fico preocupado. Pode seguir no seu ritmo, está valendo a pena. Ah, obrigado, eu fico feliz. O que acontece? Eu quero que vocês fiquem satisfeitos, né, com todas as informações,
mas a gente também tem que dar uma cadência, né, para não ficar cansativo, principalmente para quem não conhece o mercado, né, e pode ficar ali um pouco desmotivado, tá? Mas muito obrigado pelas suas palavras. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Eu posso dar sequência aqui? Acho que não tem, né, meninas? Então vamos lá, gente. Vamos lá, da sequência são 9h30. Vamos partir para o final. Então vamos lá. O Hugo falou assim, gostaria de saber mais sobre a vaga. Eu até já tinha explicado das aulas, da prova e que tivessem mais explica. Eu vou explicar daqui a pouquinho, Hugo. A próxima página é explicando certinho, tá? O Jadson disse assim, a visão é importante saber vender e difícil a mentalidade correta. É ótimo ouvir quem sabe. É isso aí. Obrigado, Jadson. Olha lá. Bom, eu falar aqui um pouquinho do nosso trabalho e respondendo um pouquinho a resposta do Hugo aí, tá? Nós somos aqui uma consultoria, tá? A gente faz consultoria para empresas, principalmente focada na área de vendas, na área comercial, mas com uma visão 360 dentro da empresa, tá? Então o objetivo do nosso curso é capacitar profissionais, não tem nenhuma cobrança, não tem nada, é zero custo. Qual é a nossa ideia? Oferecer para os nossos clientes a nível Brasil profissionais que foram treinados por mim, pela nossa empresa, e esses profissionais vão ser ofertados ao mercado. Qual é o critério? Assistir as 4 aulas, que nós vamos ter a partir da semana que vem, e fazer um teste no final de capacitação, né, de compreensão das aulas, né, e de aptidão comercial, né? A partir do momento que a gente tem esse profissional, a gente oferece ele para o mercado. Conforme eu falei lá no primeiro slide, muitos de vocês não tinham entrado ainda, eu não posso garantir que vão ser contratadas as pessoas, porque não sou eu quem contrata, né? Eu vou indicar aos meus clientes, aos parceiros, profissionais treinados por mim, né? Com as informações que eu vou dar, né? Então, abre-se uma possibilidade grande de contratação, mas vai depender do perfil de cada empresa, das entrevistas que vão ser feitas, tá? Então, a ideia é essa, é capacitar vocês, os alunos interessados no curso, para que a gente possa, após uma prova e vendo que vocês, primeiro que vocês queiram, né? Olha, gostei do mercado, eu quero entrar, beleza. Vai assistir a aula, não estamos falando de nada de fórmulas de física ou de química que é impossível descobrir. Eu, quando entrei nesse mercado, que estava entrando na digitalização, eu e minha esposa tinha acabado de comprar o primeiro computador, não entendia nada, né? A pessoa que me contratou falou assim, precisa ter noção de rede. Eu fiquei uma semana lendo sobre rede e tive uma noção de rede, mas eu nunca tinha visto uma rede na minha vida, né? Eu comecei dessa forma. Então, a pessoa querendo, ela vai aprender e aí a gente vai indicar para o mercado, na medida da demanda do mercado, que é muito grande para consultor de vendas, por isso que eu criei essa iniciativa aqui, né? Para a gente poder capacitar as pessoas para o mercado. Então, esse é o nosso trabalho, tá? Dentro da consultoria, a gente tem um método, que é o método DAP de vendas, né? A gente trabalha com RH, recrutamento, seleção e treinamento, e faz monitoria, faz mentoria, tanto para empresas quanto para profissionais, tá? Vamos lá. Cronograma. Como é que vai ser o nosso treinamento? Começando semana que vem. 15 de dezembro, 22, 29 e 5 de janeiro. Sempre começando às 8 horas. Mais ou menos 1h, 1h30 no máximo de aula, tá? Aula 1, mercado, marcas, produtos e serviços. Vamos esmiuçar tudo isso. Aula 2, prospecção e manutenção de clientes. Vamos falar de regra de Pareto, vamos entrar nas planilhas e etc. Técnicas de abordagens e vendas. Vamos falar de técnicas de vendas, abordagem dentro do mercado e por aí vai. Atitudes que geram resultados. Aí nós vamos falar de cada um de vocês, tá? Para melhorar, né, as nossas atitudes e gerar os resultados. O teste vai ser no dia 8 de janeiro, vai ser online, né? Vou mandar o teste para vocês, vocês vão fazer o teste, a avaliação é feita por nós, a gente pensa que a nota 7 ou mais, a pessoa entendeu, né? O profissional entendeu o que a gente passou, né? Ficou claro para eles, e a gente vai fazer uma entrevista depois com esses aprovados, minha, pessoal, né? Para a gente conversar um pouco e a partir dali a gente poder direcionar vocês para o mercado, tá? Depois eu vou compartilhar no grupo essa apresentação, tá, gente? Eu vou compartilhar, não sei se vai dar tempo hoje, mas amanhã, no máximo, eu compartilho com vocês essa apresentação. Vai ficar para vocês aí, tá bom?
Só para vocês entenderem o que eu faço de mentoria, tá? A gente faz mentoria tanto para consultores sêniores, né, que estão ali já desenvolvendo um trabalho. Aí, sênior não significa que eu já tenho um conhecimento técnico no mercado grande. Não, às vezes alguém que já queira ter uma visão já positiva dentro desse mercado, que tem capacidade comercial, a gente trabalha, né, essa mentoria com esses consultores, né? A gente aprofunda, né, os conhecimentos dentro do segmento, né, a gestão de si mesmo, o comportamento desse profissional e como que ele deve se tornar imprescindível para o mercado, né? A gente faz mentoria também para gestores, tá? Gestores comerciais. Então a gente vai falar muito dessas ferramentas que eu falei um pouco lá da regra de Pareto, né? Então, gestão de equipes de venda, análise de dados, criação de metas, postura com clientes e fornecedores, visão 360, né? E se algum de vocês já se sentirem motivado e quiser fazer uma dessas mentorias, não é a minha ideia aqui, hoje eu não estou vendendo nada para vocês, é só me chamar lá que a gente pode esmiuçar um pouco mais. O que eu quero fazer é fazer um bônus para vocês, tá? Vocês me encaminhando textos no e-mail, né? No meu e-mail, a pergunta que eu estou fazendo: como o conteúdo dessa aula inaugural pôde contribuir com a sua carreira hoje, né? O que esse conteúdo já pôde contribuir na carreira de vocês hoje? Me manda, né, um e-mail, né, com respondendo essa pergunta. Eu vou dar uma sessão gratuita em grupo. Eu vou selecionar 5 melhores frases, né, e a gente vai fazer uma mentoria em grupo, né, para os consultores, tá? Então vai ser totalmente grátis essa mentoria, essa primeira, né, mentoria, para as 5 melhores frases, tá? Então é um bônus, já que a gente está fazendo as coisas aí para vocês. Eu acho que isso valeria a pena, porque vai contribuir bastante aí para o trabalho de vocês, tá? A gente tem as mentorias individualizadas também, tá? Mas essa ideia é fazer em grupo para vocês entenderem o nosso trabalho, tá? Alguma coisa? Entender um pouquinho vocês nessa mentoria, eu vou perguntar de vocês, eu vou poder fazer uma intervenção em cada um. O que a minha esposa está me lembrando aqui, porque ela mentora também, tá? É a gente entender cada um de vocês individualmente, né? E perceber até que ponto a gente pode trabalhar cada um de vocês, né? O que vai ser preciso trabalhar cada um de vocês, tá? Bom, era isso. Gente, finalizou aqui a minha apresentação. Fala, Melissa. Em uma palavra, cada um, somos 12, dizer uma palavra do que significou para ele. A Melissa está pedindo para eu fazer uma pergunta para vocês que eu achei bem bacana, tá? Se vocês pudessem escrever agora aí no chat uma palavra que pudesse dar o significado desse nosso encontro hoje aqui. Se fosse possível, com uma única palavra, qual o significado que vocês dizem, né, sobre o nosso encontro de hoje. Infelizmente, muitas pessoas tiveram que sair, né? Eu não acompanhei aqui. Poucas, né? Oportunidade. Coloca o seu áudio aí. E vocês podem abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Vocês podem abrir a câmera para a gente tirar uma foto nossa aqui, gente? O Jadson está dizendo oportunidade, o Leandro desenvolvimento. Tá. Tô gostando de ver vocês, hein, animados. É assim, movimento gera movimento, hein? Movimento gera movimento na vida da gente. Parabéns para vocês. Primeiro, por estarem aqui até agora. Segundo, por estarem disponíveis na hora que a gente está perguntando. Eu vou ler aqui essa palavra que define o dia de hoje, a abertura das câmeras. É assim que a gente consegue ter avanços na nossa vida. Então, já quero de antemão parabenizar a todos. Então, desenvolvimento, aprendizado, importante no crescimento como profissional. Ótimo. Gente, tirou a foto aí? Tirei. Legal. Olha, muito obrigado. Desliga seu áudio para não dar o eco aqui. Gente, muito obrigado então pela participação de vocês. Desculpe aí se eu me prolonguei demais. Nas nossas aulas agora, que começa semana que vem, a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Cada detalhe, vamos ser mais focado ali nos detalhes, tá? Mas de qualquer maneira, quero agradecer a presença de vocês até aqui. Fizemos 1 hora e 40 minutos aproximadamente, tá?
Nós vamos colocar no grupo aí, compartilhar essa apresentação. Nós já compartilhamos o PDF, né, com o material. Eu vou enviar também lá no grupo uma pesquisa de satisfação, tá? Para vocês preencherem, por gentileza, e a gente poder ver os detalhes aí de vocês, se faltou alguma coisa, para a gente ir melhorando, tá? Quem for participar do curso, a gente vai também discutir lá dentro do nosso grupo, tá? Para a gente poder ver os nomes das pessoas que vão participar e a gente poder criar os materiais aqui também, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a minha tela pequena. Eu botando ali na tela maior eu consigo ver todo mundo. O Jadson, obrigado Jadson. Obrigado Leandro. Quem mais, Melissa? Me ajuda aí. Hugo. Deixa eu ver aqui. Janderson, Hugo, Jadson. Vitor, Anderson, Pedro. Vitor, Agradecer aos que Michael. saíram Vale. também, né, que tiveram que sair. Falou, gente. Pra cima, Pedro, isso mesmo, pra cima, vamos pra cima, que é assim que a gente consegue as coisas na nossa vida. Eu tenho certeza que, como eu coloquei aqui, eu quero parabenizar a todos pela decisão de estarem aqui até agora. Quem valoriza isso é que faz a diferença realmente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para todos, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.